comigo, 1 milhão, que não sei quanto. Só essa palavrinha que eu dei aqui tem 2.580.000 visualizações. Eu não vou ficar brigando por causa de números. Ah, porque um tem 1 milhão. Nós também vamos marcar lá na Missão Belém, 1/3, às 4 da manhã, e nós vamos juntar mais de 1 milhão rezando o terço. Não é, você pode rezar o terço às 4 da manhã e às 6, chutar o morador de rua para a rua. Não adianta rezar o terço às 4 da manhã e depois não rezar pelo Papa. A gente tem que rezar às 4 da manhã, é bonito. Mas depois, quantos vão pegar o metrô para ir trabalhar, levando a marmita que nesse calor azeda a comida e não tem onde comer? Então a gente tem que rezar sim, mas tem que viver o que reza. Não adianta rezar e depois não servir aos mais pobres, aos fracos e aos pequenos. E esse é o vídeo que está viralizando nas redes sociais para intensificar aí a briga. Rezar o rosário às 4 horas da manhã ou dar esmola ao pobre? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, então fica comigo até o final do vídeo. E se você quiser comentar, fique à vontade, mas assista o vídeo primeiro, para você não cometer juízos temerários aqui, tá bom? Lembrando, não esquece de dar seu joinha aqui, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Bora para o vídeo, bora para o vídeo. Tá rolando aí na internet também outros canais que não são católicos, um react sobre esse trecho aí, né, do momento da missa lá da paróquia do Padre Júlio Lancelotti. Então eu consegui encontrar aqui esse trecho, porque infelizmente o povo não deixa, né, da onde que tiraram esse vídeo. Então a gente vai reagir aqui e, como eu sempre faço, a gente vai analisar aquilo que o Padre Júlio Lancelotti fala. Combinado? Então bora lá para o vídeo. Importante a gente saber que as redes digitais são feitas para passar mensagens boas, para passar evangelização. Alguém me perguntou até como é que você usa a rede digital. Eu tinha colocado que alguém me pediu que fizesse uma caixinha de perguntas. E na segunda-feira veio a caixinha de perguntas e eu fiquei surpreso por causa dessa questão de guerra de números. Uma mãe me perguntou assim: Padre Júlio, eu acho que meu filho é gay. Já chorei, hoje não mais, mas rezo muito para ele ter forças. Aí fica essa guerra de números. Eu tenho 1 milhão que reza comigo, 1 milhão que não sei quanto. Só essa palavrinha que eu dei aqui tem 2.580.000 visualizações. Nós não vamos ficar brigando por causa de números. Gente, assim, não só esse, mas também tem a homilia desse domingo de agora, né, do dia 23 de março, que também o Padre Júlio aponta algumas questões ali, né. Essa questão de briga de número já tá muita palhaçada, e isso acontece de todos os lados. Vamos dar um exemplo aqui. Nesse trecho que o Padre Júlio falou, não vamos brigar por números, o que ele faz? Ele mostra os números de uma questão, né, de uma pergunta, uma pessoa fez a ele lá na caixa de perguntas do Instagram e mostra os números. Para que ele mostrou esses números? Ou seja, ele fala para não brigar por números, mas ao mesmo tempo ele está mostrando que tem mais do que o pessoal que reza o Santo Terço, sendo que a nossa briga deveria ser contra o mal deste mundo, né? Contra o mal que nos é apresentado, seja por meio da oração, seja por meio da esmola, seja por meio do jejum, né? Existe um mal de todas as formas. Então, assim, neste momento desta fala, neste trecho, e só uma informação aqui, este trecho que o pessoal está divulgando é do segundo domingo do tempo da quaresma, tá bom? E não é uma homilia, mas é ao final da missa, tem lá os avisos, e aí ele faz essa breve reflexão sobre isso. Então não tem nada a ver com homilia, eu imaginava que era homilia, mas não é, tá bom? Eu vou deixar o link aqui para que vocês possam assistir também. Então, nesse ponto, ele acaba sendo o quê? Contraditório diante daquilo que ele está apresentando. Se o senhor não liga para números, não apresente números. Ah, eu tenho 2 milhões de visualizações só dessa pergunta. Que bom, Padre Júlio. Mas também existem mais de 500.000 pessoas, 600.000, 1 milhão de pessoas rezando o Santo Terço. Que bom, louvado seja Deus. E louvado seja Deus se isso for converter as pessoas, porque oração converte também. Ação também converte. A fé sem obras é morta, mas também na palavra nós somos convidados a orar sem cessar. Então, nós não podemos deixar a oração de lado, nem a esmola, nem o jejum, nem a abstinência, nem a confissão, nem a Eucaristia, nem nada. Né? A Igreja Católica é católica por ter tudo em um só lugar, né? Assim como Cristo, né? Cristo é tudo num único. Ah, porque um tem 1 milhão. Nós também vamos marcar lá na Missão Belém, 1/3, às 4 da manhã, e nós vamos juntar mais de 1 milhão rezando o terço. Não é isso. Você pode rezar
Entenderam? Que ele fala sobre não brigar por números. Ah, então eu também vou fazer um terço para juntar mais de 1 milhão de pessoas. Gente, pelo amor de Deus! Nós católicos tínhamos que... Ai, olha, eu vejo essas brigas de não, pode rezar rosário. Não, não pode rezar rosário. Uma briga que a gente tinha que ficar feliz, não é ficar triste, não é ficar brigando porque tá rezando rosário, não. Pelo amor de Deus. Chame para rezar o rosário e depois sai às ruas fazendo bem para os pobres, como tem a pastoral dele, né? Para os moradores de rua. Gente, para que falar isso? Desnecessário falar isso ao final da Santa Missa. Vamos continuar aqui. Rezar o terço às 4 da manhã e às 6 chutar o morador de rua para a rua. Não adianta rezar o terço às 4 da manhã e depois não rezar pelo Papa. Então, se você não gosta do Padre Júlio Lancelotti, você tem que lembrar uma coisa. Existem pessoas que dão munição exatamente para esse tipo de fala. Pessoas que rezam o terço, e não é só o pessoal que reza com o Frei Gilson, no Rosário da Madrugada. É o povo que reza aí na sua paróquia. Tem gente na paróquia que reza o Santo Terço, que tem terço toda semana, terço dos homens, das mulheres, mas não olha na cara do irmão, xinga o padre, não ora pelo Papa Francisco, é desobediente aos coordenadores, tem inúmeras situações, não cuida da paróquia, e não é só aqui questão de moradores de rua ou pessoas necessitadas na rua, óbvio que elas precisam de atenção, mas existem aqueles que são pobres também de espírito, pobres de saúde mental, física, emocional, esses também são pobres. O Papa Francisco fala, né, daquelas situações existenciais que são pobres dentro de nós. Então, infelizmente, todas essas questões que ele falou são reais. E se você ficou irritado com o que ele falou, vamos deixar o lado, assim, de não gosto do Padre Júlio Lancelotti. O que ele falou é verdade. E eu acho que a gente tem, e é um ponto que muitas pessoas falam, e tem falado muito. Eu acho que está na hora de nós começarmos a colocar a nossa oração em prática. Mas não só em questão de dar alimento para o morador de rua, mas dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa paróquia. A gente tem que rezar às 4 da manhã, é bonito. Mas depois, quantos vão pegar o metrô para ir trabalhar? Levando a marmita que nesse calor azeda a comida e não tem onde comer. Então a gente tem que rezar sim, mas tem que viver o que reza. Não adianta rezar e depois não servir aos mais pobres, aos fracos e aos pequenos. A gente reza sim. Eu vou marcar um... E aí foi o que eu falei. Nós temos que rezar e viver. E sabe o que me irritou profundamente ontem ao ver uma pessoa reagindo a isso? É que a pessoa viu, né, toda a questão do caso do Padre Júlio Lancelotti, que nós colocamos aqui, e ela falou, pois é, e você vive? Falando da questão do Padre Júlio Lancelotti. E a pessoa demonstrou-se assim, ela não é de igreja, tá? Ela é de outro segmento, abordando sobre essa questão, de que como que a Igreja Católica não investigou o caso do Padre Júlio Lancelotti para tirar todas as dúvidas das pessoas que ainda ficaram? Que sim, ficaram dúvidas, apesar do arquivamento, apesar de falarem que as provas não foram suficientes, não havia como investigar essas questões. E aí o que a pessoa fala? Pois é, e você vive a palavra de Deus? O que você está fazendo no altar? Ah, Ju, mas o Padre Júlio tem aí a ação pastoral, louvado seja Deus que ele tem. Mas ele sempre tem essas questões sobre ele. E aí, vamos lá. O momento que ele fala das pessoas, é bonito, sim, rezar o rosário, mas precisamos viver. E nem todos vivem, porque ele deu um exemplo aí, né, de chutar a pessoa, de não colocar em prática. A partir do momento que ele faz isso, ele também dá a liberdade para que as pessoas pensem como essa pessoa que eu assisti ontem. E você vive? Você realmente vive? Porque não houve esclarecimento sobre toda aquela questão. A Ju foi deepfake. Temos 3 análises. Um fala que sim, outro fala que não, outro fala que era. Infelizmente, só Deus sabe a verdade sobre esse caso. Então, esse é a questão. Quando a gente fala do outro lado, né, que agora é aquela briga, né, progressista, conservador, ultraconservador, fica nessa briga, e aí a gente cai nesse erro. Eu posso falar, não, ó, você reza, mas você tem que colocar em prática. Ah, mas eu tenho algumas denúncias e eu não venho explicar melhor sobre isso, não tô falando só as últimas denúncias, não, denúncias antigas, que sempre pairam sobre essas questões, e outras questões também que sempre trazem à tona. Eu dou a liberdade para que as pessoas falem isso, e é o que eu falei, no momento da missa, no final da missa, não precisaria vir esse sermão
falam sobre uma questão de oração. Poderia ser mais ponderado no sentido, olha, gente, rezem sim, orem sim, mas coloquem em prática. Não precisa você apontar o número de 1, como foi lá no começo, e aí depois vir com o discurso e falar, olha, tem pessoas que sim, rezam o Santo Terço, pregam, leem a Bíblia, estudam a Bíblia e não são católicos, porque não vivem a palavra de Deus. Agora, vamos falar daquela senhora do ramalhete amarelo, que eu falei no vídeo lá do Papa Francisco. Ela ficou todos os dias da internação do Papa Francisco orando por ele. E o Papa Francisco disse que ela é uma boa pessoa. Ela orou. E por isso ela não está sendo válido aquilo que ela fez. Entendem? Que é sempre tem que ser um equilíbrio, não é 2 pesos e 2 medidas. Pode ser os 2 pesos, mas é uma única medida. Entende? Um terço lá na Missão Belém, já que vocês rezam de madrugada também. Aqui parece que o Padre Júlio está um pouquinho incomodado com o povo rezando o Santo Rosário. Pode rezar de madrugada, é muito bom. Mas quando for 6 horas da manhã, vai levar um café para o irmão de rua. Vai levar um pão para o irmão de rua, que em muitos abrigos, como os da prefeitura, às 6 horas da manhã os põe todo na rua outra vez. Assim, padre, nem todo mundo consegue ou tem essa missão de levar comida para os moradores de rua. Tem muitos que fazem um trabalho excelente, muitas vezes nem são católicos, que fazem um trabalho excelente de visitar as crianças com câncer. Pessoas que auxiliam em asilos, em orfanatos. Eu já pude visitar um orfanato e o quão necessário é. Tem pessoas que muitas vezes fazem o bem dentro do seu trabalho. Pessoas que fazem o bem na questão emocional, psicológica, que é tão necessária também hoje em dia, mas não quer dizer que é mais importante do que... Sim, reze o rosário e coloque em prática. Só esse exemplo de morador de rua, eu sei que em São Paulo tá muito pesado essa questão, mas só essa questão não acontece só isso, entende? Acontece outras coisas também. Existem pessoas doentes também que não estão nas ruas, mas estão nas nossas casas, estão nas nossas paróquias. Então, eu entendo que a missão do Padre Júlio é essa, mas ele precisa dar outros exemplos, porque não existe só um. Jesus não fala só de quem passa fome, Jesus fala também de quem está preso, de quem está doente, de quem está desanimado. Existem muitos exemplos. A mulher do poço é um exemplo da história em que Jesus encontra. É preciso que a gente seja coerente. A oração nos leva para Deus, para a gente levar Deus para os irmãos. Senão não adianta. A gente tem que rezar e fazer da oração verdade. Santa Madre Teresa de Calcutá diz: as mãos que ajudam são mais benditas do que os lábios que rezam. Porque você tem que rezar com os lábios e fazer com as mãos. Então vamos aqui à parte final da minha análise sobre esse trecho e sobre essa questão. Eu sei que muitos de vocês não gostam do Padre Júlio Lancelotti aqui, até por conta de todos os casos que já saíram sobre ele. Eu também não curto o Padre Júlio Lancelotti, né? Mas nós temos que ser justos. E existem pontos que ele falou que é correto? Sim, porque está dentro daquilo que é falado na Bíblia. Mas também, um exemplo aqui, Padre José Eduardo ficou do lado do Frei Gilson. E ele também tem um caso investigando ele. E não quer dizer que ele tenha que calar a boca diante daquilo que ele fala, mas também não quer dizer que tudo aquilo que ele fala é certo. E eu gosto muito do Padre José Eduardo. Então, o que a gente tem que ter aqui é um pouco de ponderação. Neste caso, neste trecho, o Padre Júlio Lancelotti foi muito contraditório, né? Tem até uma homilia dele que eu assisti, que alguns pontos ele falou é real sim, e olha que eu não gosto dele, mas o que ele falou é real. E a gente tem que entender isso e saber colocar na balança o que de fato é o que está na palavra de Deus e o que de fato é o que não está na palavra de Deus. Então, o que ele falou aí, eu entendo como se fosse mais um incômodo dele em relação a tudo isso que está acontecendo com o Santo Rosário aí durante a quaresma. Ah, mas que a gente tem que saber quantos se converteram. Não cabe a mim e a você saber disso. A pessoa está rezando, louvado seja Deus, oremos por elas para que elas se convertam. Não existe, como eu falei, só pobres, moradores de rua passando necessidade. Existem outras pessoas passando necessidade, às vezes elas estão do seu lado e você não está vendo isso. Pessoas com necessidades emocionais, psicológicas, de saúde, né? Crianças, idosos, jovens. Talvez o seu padre está precisando de ajuda, sua paróquia está precisando de ajuda. E isso ele deveria ter falado.
porque fica só nessa questão dos moradores de rua, disso e daquilo, mas não é só isso que existe de problema no nosso país, entende? Então, é assim, quando eu vi esse trecho, eu só consegui pensar, de novo, essa bendita, né, para não falar uma palavra feia aqui, briga entre quem reza, quem faz boas obras, quem reza e quem cuida dos pobres, sendo que nós temos que unir os dois. A quaresma é isso, é esse pensamento que eu preciso de oração, jejum, abstinência, confissão, eucaristia, ação, obras, caridade. E desculpa, esse trecho não trouxe caridade. E não vai motivar as pessoas a pararem de rezar o rosário. Muito pelo contrário. Vai ter gente que vai rezar o rosário só para enfrentar o padre Júlio Lancelotti. Assim como vai ter muita gente que vai ver lá o Frei Gilson e vai falar, só vou assistir agora, para depois eu meter o pau no Frei Gilson, vou assistir as pregações do Frei Gilson só para pegar aquele trechinho e tirar e meter o pau nele. É isso. Belos cristãos católicos nós estamos sendo nessa quaresma, porque de verdade, gente, essa quaresma com essa briguinha de rezar o rosário, não rezar o rosário, tá, assim, muito feio para nós, em que nós deveríamos viver de outra forma a quaresma. Se você não gosta da campanha da fraternidade, tenha certeza que esse tipo de polêmica aqui, jogar a sementinha da discórdia, a gente comeu essa sementinha da discórdia, tá muito mais feio do que alguns erros da campanha da fraternidade. Então, que nós peguemos aí essa questão e reflitamos naquilo que nós não estamos fazendo e aquilo que nós precisamos fazer. Seja você leigo, padre, missionário, seja lá o que você for. Sejamos como Cristo. Não Padre Júlio Lancelotti, Padre José Eduardo, Frei Gilson, segue de Cristo. Saiba tirar aquilo que de fato o que eles falam é palavra e o que de fato o que eles falam é deles, é incômodo deles. É isso, deixa aqui nos comentários o que você achou, se você já tinha visto esse trecho, o vídeo já ficou muito longo, mas lembre-se, respeite as regras, tá bom? Você gostando ou não do Padre Júlio Lancelotti, faça uma análise respeitosa, tá? Sem precisar xingar ou acusar de algumas coisas que já foram arquivadas aí, quem sabe um dia possam ser investigadas de fato, tá bom? Não esquece do meu joinha neste vídeo, de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo, até o próximo react. Tchau!